Glória a Deus, aleluia. Você pode glorificar o Senhor, amado. Amém? Na terça-feira nós estávamos estudando sobre brechas, legalidades. Nós damos muitas vezes dentro dos nossos lares que permitem que o inimigo entre, que o inimigo afete, atrapalhe, né, perturbe, tire a paz, né? Porque sabemos que o inimigo não tem poder, a não ser que nós venhamos delegar a ele esse poder, né? Pastor, como que nós delegamos ao inimigo o poder? Quando nós permitimos, dando brecha. A Bíblia diz que Satanás ele é legalista, ele trabalha através de brechas, legalidades que nós damos a ele, para que ele então possa entrar e causar todo aquele caos, né, que nós sabemos que o inimigo faz, porque lá no livro de João 10, né, capítulo 10, versículo 10, ali ele fala, né, o inimigo veio para matar, roubar e destruir, amém? Esse é o papel dele, tá bom? Então, e hoje nós estávamos depois falando sobre as brechas que nós damos, vocês lembram? Palavras negativas dentro de casa, mentiras, tudo são brechas, né? Músicas, as músicas seculares, né? Que vêm debaixo de consagração, um monte de questões espirituais, né? São brechas que nós permitimos, falta de perdão, amém? Problemas não resolvidos, tudo são brechas que nós damos para que o inimigo entre. Né? Você lembra, irmãos, que alguns irmãos não estavam no nosso culto, então eu estou só dando uma prévia para os irmãos ficarem atualizados do que nós estamos falando, tá bom? Você não ficar perdido essa noite. E aí falamos que, baseado no texto que Jesus ensinou, né? Quando o Senhor entra numa casa, o que ele faz? Ele organiza aquela casa, ele limpa aquela casa, ele coloca aquela casa em ordem, mas aquele espírito maligno que um dia causou toda aquela confusão, né? Toda aquela sujeira dentro daquela casa, toda aquela desordem, amém? Ele anda, ele sai daquela casa, porque aonde Jesus entra o mal tem que sair, aleluia, amém? Então, microfonia? Deixa eu puxar um pouco aqui, vamos ver o que está. Vou tentar resolver aquele ligeiro probleminha. E aí então, todo um problema que o inimigo causa dentro de um lar, dentro de uma família. Aí aquele espírito maligno sai, o Senhor organiza, bota a ordem na casa, e aí o que acontece, meus irmãos? Ele desiste? Não. Ele anda por lugares áridos, tentando encontrar outra casa, outro lugar, mas o inimigo ele é oportunista. Olha que interessante, eu gosto muito de assistir Animal Planet, e eu estava assistindo um documentário chamado Leões do Siguiripe. E olha que interessante, a Bíblia compara o inimigo como um leão, ele não é o leão. Ele diz que ele é como o leão rugindo, porque você vai entender esse texto que a Bíblia aplicou, que Satanás é como o leão, ele não é o leão. Leão é o nosso Senhor Jesus Cristo também, o leão da tribo de Judá, mas ele age como um leão. Agora falando no sentido literal, eu assistindo aquele documentário, eu entendi o que as escrituras estavam falando. Quando eu disse que Satanás é como um leão que está ao nosso derredor, rugindo, só esperando uma oportunidade. Eu assistindo aquele documentário, então, aqueles leões, preste atenção, eles ficam dias seguindo uma manada de uma espécie de animais, de zebra, dá outro exemplo aí de animais da África, aqueles animais que tem na África lá, tá? A girafa da Amazônia não, é só da África, tá bom, pessoal? A girafa não tem na Amazônia. Então eles ficam ali em volta, esperando na espreita. E é interessante que, né, o documentário falava que o leão ele fica dias. Para quê? Porque ele sabe que nesse percurso, que onde os animais, preste atenção, ele sai de uma região a outra região à procura de quê? De pasto ou água. E nessa troca de uma região para outra, o leão sabe que alguns animais não vão aguentar, alguns animais vão enfraquecer, alguns animais vão adoecer. Por isso, Paulo diz na passagem da Santa Ceia, quando nós brincamos com as coisas de Deus, quando nós não levamos a sério Deus, não temos temor, respeito, Paulo diz, aquele que come do pão e bebe do cálice de modo indigno, sem discernir o corpo, traz sobre si condenação. Por isso que estão muitos fracos, doentes
e muitos que morrem. Olha que bacana a comparação para você entender. Então eles ficam de longe, só na espreita, cuidando. Então quando o animal começa a adoecer, primeiro ele fica fraco, por falta de comida ou falta de alimento, de água, perdão. Então ele vai enfraquecendo. E todo animal fraco tem características. E eu aprendi muito nesse documentário. A característica de um animal, quando ele começa a ficar fraco, ele começa a se afastar da manada. Ele começa a ficar para trás do grupo. Você não notou algo semelhante? Quando a gente começa a ficar fraco espiritualmente, a gente já não quer mais participar da oração, a gente não quer mais ir no culto, a gente já não quer mais ter comunhão com os irmãos, a gente não quer mais ler a Bíblia em casa, a gente começa a ficar para trás espiritualmente. E automaticamente, quando o animal vai ficando fraco, ele vai ficando para trás, mas ele ainda tem força. Até o momento que ele perde totalmente a sua força. Daí, no documentário, se você procurar um dia, deve ter também no YouTube, ele ataca. E quem que ele ataca? Quais são as presas que o leão ataca? Os fracos e os doentes. Por isso que Efésios capítulo 6, versículo 10 diz: fortalecei-vos na força do Senhor e no seu poder, para poder resistir o dia mau. Porque se você não resistir, o próprio apóstolo Paulo diz, você não vai conseguir ficar de pé diante das astutas ciladas do inimigo. Você compreende isso, meu amado? Ele é legalista, então ele espera. Uma das características que nós não temos, irmão, é esperar. Mas o inimigo tem essa característica. Ele sabe esperar. E ele espera o quê? Ele espera que você pare de orar. Ele espera que você pare de ter comunhão, de ler a Bíblia. Ele espera. E aí Jesus fala que quando isso começa a acontecer, algo começa a acontecer dentro da minha casa. O que, pastor? O Espírito Santo de Deus começa a se retirar. Pastor, é bíblico isso? É. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é ciumento. Ele não divide você com a podridão do mundo. Ele não divide você com o pecado. Por isso que o salmista Davi diz: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo e nem afaste de mim a tua presença. Olha que interessante, amado. A oração de Davi foi essa: Senhor, não retires de mim o teu Espírito e nem afaste de mim a tua presença. Por quê? Porque Davi sabia, se a presença do Senhor não estivesse com ele, ele estava à mercê dos seus inimigos. Por isso que ele não ousou, irmã Clarice, ousou assumir o trono, enquanto a presença de Deus não voltasse para Jerusalém. Porque ele sabia que não ia dar nada certo. Ele não ia conseguir ter sucesso, êxito na sua vida sem a presença do Senhor. Você sabe por que Saul perdeu a presença? Porque Saul brincou com as coisas de Deus. Não brinque com as coisas de Deus, meu amado. Não subestime a Deus e nem subestime o inimigo. Porque a Bíblia é muito clara. Então a Bíblia diz que aquele espírito maligno então volta e encontra a casa o quê? Vazia, mas arrumada. Sabe o que eu quero dizer para você? Tem muita gente que está no pecado, mas eu estou bem, meu. Olha, minha vida está tudo organizado. Sabe por que você está bem ainda? Porque você ainda está vivendo um pouco da graça do Senhor, um pouco do óleo ainda que restou na tua casa. É aí que muita gente se engana. Por você estar bem não quer dizer que esteja tudo bem. Estar tudo bem é quando o Senhor está presente. Se o Senhor não estiver presente, não está tudo bem. Eu sempre gosto de contar a história do filho pródigo. O filho pródigo vivia o melhor, comia do melhor. Por quê? Porque ele estava na presença do Pai. Quando ele se afastou da presença do Pai, ele levou o que era dele. Porque o Pai nunca tira o que ele te dá. Mas ele perdeu. Porque ele perdeu a fonte. Pastor, lá em casa nós perdemos tantas coisas. Pastor, lá em casa é porque você perdeu a fonte.
A Bíblia diz que do trono de Deus há uma fonte de águas vivas que brota do trono de Deus, e essa fonte jorra, mas jorra, meu irmão, preste atenção, na casa de quem tem Deus, na vida de quem tem Deus, de quem está cheio de Deus, de quem tem temor a Deus, de quem tem respeito a Deus, de quem não brinca com as coisas de Deus. Porque nós esquecemos que a Bíblia fala em Gálatas capítulo 6, de Deus não se zombe nem se escarnece. Aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. É certo que ele vai colher. E o apóstolo Paulo fala sobre o plantio. Gálatas, ele diz, aquilo que o homem plantar no Espírito, ele colherá no Espírito. Mas aquilo que o homem plantar na carne, ele colherá na carne. Por isso que Paulo diz, viva no Espírito, e tu não satisfarás a vontade da tua carne. A questão é essa, é viver no Espírito. Quando a gente vive no Espírito, aquela fonte que jorra lá do trono de Deus, ela começa a jorrar de dentro de nós. Sabe por quê? Porque Deus começa a habitar dentro de você. Amém? Mas se nós perdemos essa fonte, esse inimigo encontra essa casa limpa, varrida, organizada, e a Bíblia diz que ele entra. Mas ele não entra sozinho. Sabe por que ele não entra sozinho? Preste atenção. Aí você vai entender por que a Bíblia diz, melhor tivesse não me conhecido do que a conhecido e se afastar de mim. Quando um espírito maligno sai de uma família, de uma casa a qual ele manda, ele destrói, ele faz o que ele quer, e ele é expulso, porque há uma batalha espiritual, você pode não ver, mas há uma batalha espiritual, amado. Quem trabalha com libertação sabe que quando há uma batalha espiritual, os demônios são queimados, por o quê, pastor? Pelas espadas desembanhadas de fogo, porque é bíblico. Amado, os anjos lutam por nossa casa, os anjos lutam por nossa família, e há uma batalha no reino do Espírito, e esses demônios saem feridos espiritualmente, porque eles são espíritos, mas há uma espada desembanhada de fogo, a Bíblia diz. E sabe o que acontece? Uma coisa muito lógica. Quem apanha fica o quê? Furioso. Por isso que a Bíblia diz, melhor tivesse não me conhecido do que conhecido e se afastar de mim. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando aquele demônio volta, encontra a casa limpa e vazia, aí ele diz, agora eu vou voltar. Mas eu vou voltar mais forte. Por isso que muitas vezes, preste atenção, uma vez eu fui fazer uma oração de libertação e o Senhor disse para mim, não ora. Você vai dizer assim, peraí, pastor, Deus mandou dizer não ora. Deus mandou dizer não ora. Ou você esqueceu que Deus uma vez falou para Jeremias não orar mais? Ou você acha que Deus sempre diz sim para tudo? Uma vez estava na igreja, minha mãe sabe, conhece a pessoa, como eu estou filmando, eu não falo, não cito nomes. E essa pessoa lida com o outro lado do culto. E ela foi no culto. Naquele culto, nós estávamos orando, chamamos os irmãos à frente e ela endemoniou. Quando ela endemoniou, eu fui direto para orar e o Espírito Santo falou, não ora. E eu parei. E eu comecei a orar em Espírito. Orar em Espírito é falar só você e Deus. Por que, Senhor? Porque essa pessoa, ela não quer uma libertação. Se você orar por ela, o demônio vai sair, porque dá poder na autoridade do nome de Jesus, mas ele vai esperar ali fora. Porque se não houver uma renúncia e uma entrega ao Senhor, o demônio volta. É aí, meu amado, por isso que as pessoas brincam com libertação. Eu não brinco com libertação. Se faz libertação quando a pessoa verdadeiramente quer, confessa, se arrepende, diz, eu não quero mais essa vida. Aí sim nós oramos por libertação. Tem muita igreja brincando com o demônio, trazendo os piores para a pessoa e não sabe. Aí a pessoa sai, uma vez aconteceu isso na igreja, minha mãe e meu pai devem lembrar. Nós estávamos orando por uma pessoa e o demônio falou da boca da pessoa, tudo bem, eu vou sair, mas eu vou esperar ali na esquina. O demônio, endemoniado, falou. Uma vez nós estávamos fazendo libertação de uma mulher também na igreja, 2 e 3 caem endemoniados, nós orávamos, amado, eu nunca jejuei tanto, porque a Bíblia diz que a caça de demônio só sai com jejum e oração. Eu cheguei a pesar 55 quilos, irmão, você imagina? Eu tenho 80, quase 80, 79. Pesar 55, você imagina que eu era, né? Meu traje tinha uma lista só. De tão magro que eu era. Eu era magro que dava dó, então era uma lista só meu traje. Tenho fotos, não, era a caveirinha.
em pessoa, de tanto jejuar, e um dia jejuando, buscando a Deus, Deus disse assim: filho, não adianta, essa pessoa não quer, ela sai daqui e vai para outra religião. E um dia eu disse: não, peraí, Senhor. Aí eu caí de orar no culto e eu comecei a orar, e o demônio disse, eu perguntei: por que tu entra? Eu queria saber, irmão, que brecha é essa? E o demônio disse: porque ela quer, ela me chama. Irmão, essa é a realidade do mundo espiritual. E aí eu falei lá em casa, falei para minha família, disse: ninguém mais ora para essa pessoa. O dia que ela se arrepender, confessar os pecados e abandonar, eu tenho certeza. Porque como Jesus disse, vai e não peques mais. Por quê? Para que uma coisa pior não te aconteça. Amado, então esses demônios voltam trazendo 7 espíritos piores ainda. Por isso que tem pessoas que têm legiões de demônios sobre elas. Por quê? Porque elas vão lá, elas são libertas, brincam com a fé, brincam com Deus, volta a 7. Agora faz o cálculo. Se cada um traz mais 7, quanto que dá? Vai daí 7 mais 7. Você entendeu? Se cada um sai furioso, porque apanhou. Aí você faz a libertação, tem 49. Aí expulsa o pastor. Aí são 49 vezes 7. Você entende por que tem pessoas que têm legiões de demônios sobre elas? Está aí. Por isso, meu amado, não brinca com batalha espiritual, não brinca com o mundo espiritual. Amém? Por isso que Jesus veio como restaurador de brechas. Amém? Não sei se eu estou falando todo isso, mas eu quero trazer a solução para você nessa noite. Jesus é o nosso restaurador de brechas. Se Jesus entrar na nossa casa, se Jesus entrar na nossa família, se Jesus entrar no nosso coração, todas as brechas serão fechadas. Porque a Bíblia diz que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A Bíblia diz que todo escrito de culpa que havia contra nós, sabe o que é um escrito de culpa, meu irmão? Está lá em Apocalipse o que é um escrito de culpa. É o papel que Satanás usa para acusar você diante de Deus. Quando nós vivemos uma vida em pecado, por isso que ele tem legalidade. Porque ele tem uma carta que você dá a ele de legalidade, a qual Paulo chama de escrito de culpa. O pecado nos dá a permissão para o inimigo agir. Por isso que Paulo diz que todo escrito de culpa foi o quê? Cravado na cruz. Amém? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vamos lá então eu vou falar hoje continuar falando, sobre princípios então para nós restaurarmos estas brechas. Amém? Terça passada, retrasada, falamos o princípio de Neemias. Reconhecer os pecados, confessar os pecados e abandonar os pecados. Amém? O princípio, pastor, que nós precisamos fazer depois disso, você precisa consagrar a tua casa a Deus. Pastor, o que é consagrar? É você entregar a tua casa ao Senhor. Você precisa fazer o que Salmo 127 diz. Se o Senhor não edificar a casa, em vão são aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão a sentinela protege, guarda. Consagrar, meu irmão, é entregar. Como diz aquele louvor do André Valadão, Quero consagrar meu lar a ti. É isso, meu amado, é consagrar, é entregar, dizer: Senhor, a partir de agora, essa casa é sua. Como aquele louvor que a gente canta aqui, Essa casa é sua casa. Então é entregar, é deixar o Senhor a partir de agora ser o Senhor. Não ser apenas o Salvador. Porque o ato de consagrar, eu vou explicar isso para você, baseado num texto bíblico, para você entender o que é consagrar. Porque muitas pessoas, irmã Clarice, querem apenas o Senhor como Salvador de suas casas. Consagrar sua casa não é ter o Senhor como Salvador. Sabe o que é isso? É aquele momento de crise, aquele momento de dificuldade, aquele momento difícil, a gente grita por Jesus: Jesus, socorro! Jesus, me ajuda! Passou a crise,
Passou a dificuldade. Aí agora quem volta a tomar as decisões sou eu. Agora quem volta a decidir aqui sou eu. Agora aqui é a minha vontade. Amado, preste atenção, isso não é um lar consagrado ao Senhor. A palavra do Senhor diz que Ana teve um filho, Samuel. E a Bíblia diz que Ana consagrou aquele filho ao Senhor. Sabe o que é isso? Ana diz: Senhor, a partir de agora esse filho não é mais meu. Ele é seu. Ele é para a sua glória. É para seu louvor. Isso é consagrar. Amado, quando nós consagramos algo ao Senhor, nós estamos dizendo: Senhor, isso aqui não é mais meu. É seu. Então tudo que isso aqui tem que fazer para a tua glória. Senhor, esse instrumento não é mais meu, é seu. Consagra-te. Então o instrumento tem que fazer tudo para a glória do Senhor. Nosso lar tem que glorificar o Senhor. Os louvores entoados dentro do nosso lar tem que glorificar o Senhor. As palavras entoadas dentro do nosso lar tem que glorificar o Senhor. Os projetos do nosso lar tem que estar alinhados dentro dos projetos do Senhor. Você entende, meu amado, como o Evangelho é muito mais complexo que muitas pessoas pensam? Não é difícil. Complexo não é difícil. Quando nós estamos alinhados com cheio do Espírito Santo, nós não achamos difícil, não é pesado. Como Pedro diz, nunca diga que o Evangelho é pesado. Por que não é, pastor? Porque Romanos capítulo 8 diz que todo aquele que é cheio do Espírito Santo, todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo, esse é filho de Deus. Você entende isso? Você entende por que Paulo diz: não vos embriagueis com o mundo em que há contenda, divisão, facção? Essa palavra embriagar é envolver-se com as coisas do mundo, com o vinho. Sabe o que a palavra vinho, a simbologia no hebraico? A palavra vinho é alegria, com as festas desse mundo, com a alegria falsa desse mundo. Não se envolva com isso, mas enchei-vos do Espírito Santo. Porque quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou guiado, orientado, instruído, acalmado, amém? Por Ele. Olha que interessante, então, o princípio que eu falei: consagre a tua casa a Deus. Consagre tudo, sabe, irmão? Passou qual é a melhor maneira de consagrar? Presta atenção. Óleo não expulsa demônio. Eu não sei de onde tirou essa lógica, né, irmã Clarice? Que eu vejo a pessoa ungindo um demônio. Nem um texto da Bíblia eu vejo alguém usando óleo para expulsar um demônio, pastor. Óleo serve para consagrar. Você é uma simbologia. O óleo representa o Espírito. Tanto é que as lamparinas do tabernáculo, elas eram compostas por óleos, que representavam o Espírito, a luz de Deus. Amém? As 7 lâmpadas dos 7 Espíritos de Deus. Então, óleo representa o Espírito. Então, o que você faz? Você pega o óleo, você consagra a tua casa. Então, Senhor, a partir de agora, aqui onde foi tristeza, haverá alegria. Senhor, aqui onde foi vergonha, vai ser honra. Aqui onde nós te envergonhamos, Senhor, nós vamos te dar muito orgulho, Deus. Aqui onde foi destruição, Senhor, vai ser restauração. Amado, você vai começar a liberar palavras proféticas em o nome do Senhor Jesus. Você vai consagrar o teu lar. E dentro dessa consagração, você lembra que nós falamos, terá que ser tirado algumas coisas de dentro do seu lar. Vou contar uma história para vocês. A Grécia, quando invadiu Israel, e o imperador Antíoco fez diferente do que Nabucodonosor fez. Babilônia, quando invadiu Israel, entrou no templo, o que eles fizeram? Eles tomaram os utensílios do templo e levaram para a Babilônia. Inclusive, então, eles começaram a usar os utensílios do templo em festas pagãs, onde Deus, aí, lembra a história da mão, escrevendo na parede? É outra história, outra pregação, só para você entender. Agora, a Grécia, quando invadiu, fez diferente. O imperador Antíoco entrou para dentro do templo, trouxe objetos que não eram do Senhor, que não eram do agrado, inclusive sacrificou animais que eram totalmente contra os princípios do Eterno.
profanou o templo, profanou o altar de expiação. Aí preste atenção, quando novamente Israel os macabeus conseguem se libertar da Grécia, eu aprendi algo muito profundo aqui. E aí não só aqui, você vai ver depois na Babilônia, depois que Neemias e Esdras reconsagram o templo ao Senhor, há todo um processo. Então as primeiras coisas que eles fazem, tudo aquilo, meu amado, preste atenção, isso é profético. Você precisa aprender a estudar o Velho Testamento, trazendo com visão espiritual profética para o nosso tempo. Todos os utensílios eram tirados de dentro do templo, todos. Era lavado, varrido o templo, tudo de novo, só a Arca da Aliança que não se tirava, permanecia no local. Amém? Então tirava-se tudo, limpava-se tudo, lavava-se tudo com água pura, limpa. Depois, então, era passado por outro processo. Qual o processo? Era consagrar de novo. Era derramado óleo sobre todos os utensílios de novo, para depois, então, ser recolocado no templo. Nós aprendemos algo muito profundo. Agora olhando para dentro de mim, para dentro de você. Olha aí. Tem coisas que nós precisamos tirar. Tudo aquilo que era profano foi tirado de dentro do templo. Tudo aquilo que o imperador Antíoco colocou foi tirado, foi destruído. Amado, nós estamos em final de 2024. Hoje, é o dia 13º, do mês de dezembro. Falta tão pouquinho para acabar o ano. Que esse ano nós possamos olhar para dentro do templo e reconsagrarmos ao Senhor como eles fizeram. Foi 9 dias de reconsagração do templo. Por isso que a festa de dedicação que Jesus comemorou, chamada de festa de Hanukkah, eles fizeram então, pastor Adão, uma nova menorá. Não que substituiu a menorá que ficava dentro da Mishnah, dentro do templo, de jeito nenhum, aquela não. Mas então o judeu começou a trazer para dentro de sua casa uma menorá de 9 velas. Um candelabro, com 9 velas. Que representava o quê? Os 9 dias. Que demorou então para eles reconsagrarem o templo, purificar o templo, reconsagrar o templo ao Senhor, para que então fosse acesa, preste atenção. O último passo, tinha 2 últimos passos que foi feito na reconsagração do templo. Qual, pastor? Primeiro, preste atenção. As velas da menorá, as 7 velas eram acesas, que representavam a plenitude, os 7 Espíritos de Deus, está no livro de Isaías, capítulo 7. Depois, pastor, então é entregue um sacrifício de perdão, um corban, sacrifício de perdão. E aí então o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e entregava então aquele sacrifício. Se o Senhor aceitasse, você sabe o que acontecia, Uma glória do Senhor descia sobre a casa, o povo via o fogo sobre o templo, a Mishnah. Então o povo no átrio adorava e celebrava ao Senhor. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Estou falando ainda sobre consagração da casa. Porque às vezes nós queremos, irmã Clarice, consagrar a casa física. Mas esquecemos que a casa física, ela é o reflexo da casa espiritual. A minha casa só reflete aqui, como o pastor Adão estava falando. Aqui, se nós não estiver bem aqui, a gente vai refletir aí fora. Então, amado, esse ano que nós possamos reconsagrar. Tem um louvor, acho que foi o irmão Júlio que pediu uma vez lá na rádio, que eu gosto muito, que é o ministério, esse dia a Xanda pediu. Lembra, Xanda? Meu Jesus. Os 43 já está pegando. Me refaz, esse mesmo. Sabe, amado, tem momentos da vida que eu creio que no final de ano, a gente tem que olhar para o Senhor e dizer, Senhor, me refaz. Como o pastor diz, a gente chega no final de ano destruído, acabado, cansado. Somos humanos.
Quantos baques nós passamos, mas não caímos, aleluia. Não caímos, isso que importa. Ó, sofremos muitos baques esse ano. Quantos? Muitos, pastor. Meu Deus! Mas não caímos. Eu ainda continuo de pé. Amém? Nem diz o gaúcho. Mais fincado do que, né, palantes, né, embanhado. Então ali, firmezinho. Como diz aquele louvor antigo, né? Casa é uma casa santa. Essa casa é a casa do Senhor. Ela não cai, ela não cai, ela não cai porque Jesus daqui não sai. Minha família é uma família santa. E vem, minha família é a família, ela não cai. Sabe por quê? Porque Jesus está ali. Amado, não cair não quer dizer que nós não vamos sofrer baques, impactos, tempestades. Mas se Jesus estiver no barco, ele não afunda. Se Jesus estiver na nossa casa, ela não cai. Mateus capítulo 7. O homem sábio edifica, ele consagra a sua casa sobre Jesus Cristo. Sopra o vento. As ondas batem com força. Porque o inimigo não sabe bater com carinho, meu irmão. Só tem um que nos corrige com carinho. Hebreus fala sobre isso. Capítulo 12. Se eu não me engano. Só tem um, nosso Pai, que nos corrige com amor. Porque nos ama. O inimigo, ele não corrige com amor, ele bate mesmo. Mas se você estiver edificado sobre a rocha, meu irmão, e eu vou dizer para você, você está edificado sobre a rocha. Você pode dar um glória nessa noite, você pode dar um aleluia. Pastor, por que o senhor está afirmando isso? Porque você está aqui, meu irmão. Você está aqui nesta noite. Você continua aqui nessa noite. Amém? Foi muitos baques, muitas lutas nós passamos. Mas nós estamos aqui de pé. Deu vontade de desistir? Deu. Mas o Espírito Santo gritou: não, filho! Porque nós somos daqueles que não retrocedem. Nós somos daqueles que não desistem. Aleluia! Deu vontade de parar? Deu! Mas o Senhor veio lá e deu um empurrãozinho. Vamos lá, filho. Vamos lá, não para. Estou contigo. Levanta. Levanta a cabeça. Sabe, meu irmão, aquele legal que a gente cai. E o Senhor diz: levanta. Sacode o pó, que nem diz aquele louvor do Antônio Cirilo. E segue. Olhando para frente. Olhando para o alvo. Sabe por quê, pastor? Porque nós somos consagrados. Nós somos edificados. Amém? Mais um princípio para mim encerrar, né? Temos ainda, hoje nós temos a nossa consagração da nossa torre, né? Que nós estamos iniciando, daqui a pouquinho nós vamos estar explicando para os irmãos, né? Melhor. Alguns irmãos que ainda não sabem, alguns já sabem, participam já. A igreja aqui, né? Batista Nova Vida, está edificando uma torre de intercessão. Dá um glória aí, amado. Sabe por quê? Porque isso representa que vai ter sempre alguém orando por você. Vai ter sempre alguém intercedendo pela tua vida. Amém? Todos os dias nós vamos fazer uma escala de oração. Vai ter alguém todos os dias, fora, com uma finalidade qual? Orar pela tua vida. Então quer dizer que todo dia alguém vai lembrar de você. Seu nome vai estar numa lista e o teu nome vai ser citado. Não que precise ser citado, porque o teu nome está escrito na palma de Deus. Amém? Da mão de Deus. Então, mas vai estar ali. Alguém vai estar intercedendo por você. Alguém vai estar avisando o inferno. Ó, não toca nela. Não toca nele. Porque ele é filho. Ela é filha. Se você tocar nela, se você tocar nele, vai ter com o pai. Vai ter com o papai. Amém? Então essa torre vai ser isso. Nós vamos fazer relógio de intercessão. 24 horas de oração. Vamos começar ano que vem fazer intercessão aqui na igreja. Seu nome, com certeza, se você quiser participar desse projeto, amém, convite vai ser lançado, você vai ter um horário para você vir aqui na igreja, fazer uma intercessão, nós vamos fazer 24 horas, alguém vai estar, com certeza vai estar aqui sempre, né, orando, intercedendo, por quê? Por você, seus filhos, amém, sua família, sua vida espiritual, e a oração é poderosa. Então logo nós vamos estar consagrando, então, amém, hoje, essa torre. Pastor, como vai ser o nome da torre? Não consegui ficar pronto o nosso estandarte. Direi para Jô, que te conhece? Jô do Fernando, que era lá. Rô, isso, ainda bem, não, tu não está assistindo, né, Jô? Não, é Rô, desculpa, Rô, não, é o Rosângela, né, Rosângela. Ela
já pegou, já fiz a arte, mandei para ela tudo, só que ela não conseguiu entregar, né, antes, mas semana que vem já vai estar pronta, se Deus quiser. O nosso estandarte aqui vai estar bem visível, lembrando que aqui é uma torre de intercessão, 24 horas de oração, amém, orando não só por cidade, orando pelo mundo, orando por onde Deus direcionar, e nós vamos ver o que Deus vai fazer nesta igreja, na tua casa e na tua família. Você crê nisso, não? Glória? Amém? Glória a Deus, tá bom? Amém? Vamos lá então, pessoal, rapidamente para mim encerrar aqui. Pastor, para mim consagrar a minha casa a Deus, o que eu preciso fazer? Aquilo que eu estava falando para você. Você precisa abrir a porta da tua casa. Para quem? Para o Espírito Santo. É bíblico isso, pastor? É, eu vou provar para você. Apocalipse capítulo 3 diz que o Espírito Santo estava lá fora. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei com vós e vós comigo. Então você precisa consagrar, que é abrir a porta para que o Espírito Santo entre. E a partir de agora, você venha viver na dependência, voltando agora ao que eu estava falando. E aí verdadeiramente o Senhor será Senhor da tua casa, não só Salvador. Porque a vontade de Deus é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Quando o Espírito Santo estiver participando, né, livro do Benihim, quem já leu o livro do Benihim, né? Bom dia, Espírito Santo. Ele vai participar da tua mesa. Ele vai participar da tua casa. Ele vai estar contigo em todos os momentos, pastor, em todos, até naqueles, pastor. Exatamente. E naqueles ele vai estar dizendo, filho, não faz isso. Sabe aquele momento que a gente, até naqueles, o Senhor vai estar ali. Aquele momento que a gente pega, aquele momento que o Senhor vai estar em todo momento, dentro da tua casa. Por que isso é importante? Porque isso vai gerar temor. A Bíblia diz que a presença do Senhor nos constrange. Pastor Adão, quando nós sabemos e entendemos que o Espírito Santo ele habita dentro de nossa casa, agora estou falando aqui, e eu quero dizer para você, não existe peça fechada para o Espírito Santo. Sabe o que é isso? Eu vou explicar para você, tem crente que é assim. Todo mundo tem uma peça assim em casa, nós temos. Todas as outras peças são bem... Você notou? Lá em casa nós temos uma peça, né? Minha esposa é assim, quando vai dizer, só não deixa vir aqui, não abre essa porta. Por quê? Porque ali a gente, sabe aquela peça? Todo mundo tem essa peça, não me vem com essa. A gente que não tem, eu tenho que guardar esse lugar, bota ali ligeirinho. Guarda ali, né? E o ali ficou porque a gente se envolveu com outra coisa. Aí aquela coisa que a gente, tem que guardar isso aqui, bota ali. E ali a gente vai guardando, né? Tem uma pecinha lá em casa que às vezes eu tenho que entrar assim. E a gente vai guardando, vai botando, vai jogando para ali, tudo joga para ali, vai chegar ali, joga para lá. E o que eu estou falando isso? Essa peça a gente esconde no homem. Mas a gente não esconde Deus. Agora estou falando de uma peça espiritual. Que peça é essa, pastor? É aquela salinha do nosso coração que a gente esconde tudo de ruim, de que não presta, o nosso pecado favorito, nosso pecado, né, que nem diz assim, o nosso malvado favorito, porque o pecado é malvado, né? Tá ali, a gente esconde ele. A gente acha que a gente consegue esconder de Deus, meu amado. A Bíblia diz que de Deus ninguém se esconde. Mesmo que eu fizesse a minha casa no mais alto, ou no mais profundo do abismo, ou mesmo se eu montasse a minha cama entre os mortos, os olhos do Senhor lá estariam. Quando a igreja entendesse isso, se nós viéssemos compreender que não adianta nós escondermos algo de Deus. Vou contar um testemunho que o Renanzinho, a maioria dos irmãos conhece o Renanzinho, está em Santa Catarina agora, né? O Renanzinho, quando o pai dele se converteu, e aí o pai dele tinha o vício do cigarro, fumava cigarro, e o pai dele se batizou, se converteu, e aí não havia deixado o vício, só que não fumava. O Renanzinho achou, não, meu pai não está fumando mais, não vejo mais meu pai fumar, se libertou. E um dia o Renanzinho estava chegando de um evento da igreja, ele era lá na Batista Nacional, chegou de surpresa assim, ele olhou embaixo de uma árvore, tinha uma árvore assim, sabe aquele lugar que fica bem escurinho, bem escondido assim, ele olhou só uma coisinha, uma brasinha acesa, ele olhou, o que é aquilo? Que brasa é aquela que ele olhou, o que é isso? Aí disse que o Renanzinho chegou devagarinho, foi indo, devagarinho. Quando ele chegou perto, era o pai dele que estava fumando, ele, pai, o que tu está fazendo aí?
Estou fumando escondido, filho. Já era um senhorzinho de idade, vocês conheceram, né? Baixinho, vai vendo. Estou fumando escondido, filho. Como eu me batizei agora, então para Jesus não ver que eu estou fumando. Mas eu vou vencer o cigarro. Claro que ele estava na inocência dele, né? Inocência, ele sempre estava começando a conhecer a fé. Mas na cabeça dele ele achava que havia como esconder algo de Deus. E o pior de tudo, pastor Adão, não é isso. Ele era um novo convertido bravo, é aquele crente que já tem 2, 3, 4, 5, 10 anos e acha que consegue esconder algo de Deus. Acha que eu posso criar um quartinho secreto aqui, onde Deus... Não há quarto secreto. Precisamos deixar o Espírito Santo entrar em todos os quartos. Até os bagunçados, até. Mas eu tenho vergonha, que bom. Amado, que bom, eu aprendi isso. Quando a gente tem vergonha, ainda há cura, pastor Adão. O brabo, quando a gente se torna sem vergonha. Pastor, o que é o sem vergonha? É quando você faz caladamente, mas não tem mais peso nenhum. Aí que é o problema. A vergonha, ótimo. A cura, a esperança para você. Pastor, o que eu faço? Abre o quarto e diz: Senhor, o Senhor me chamou, então me ajuda a organizar esse quarto. Porque eu não consigo. Só não posso. Me ajuda a botar esse quarto em ordem. Porque a tua palavra diz que aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel para cumprir. Eu não consigo, eu não posso, eu sou fraco. E aí você vai ouvir do Senhor: tá bom, filho, fica tranquilo. É na tua fraqueza que eu te torno forte. É quando você admite que você não pode, que você não consegue. É aí que eu vou agir, aleluia. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Amado, não tem placa nenhuma dizendo que não pode glorificar aqui. Então glorifica. Porque Deus está trabalhando. Abre, meu amado, abre a casa. E nem diz aquele louvor antigo: abre bem a porta do teu coração e deixa a luz de Deus entrar. Estou cantando louvor aí que os irmãos estão arrepiados. Da onde passou esse louvor? Eu sou antigo, irmão. Sou antigo. Vou contar uma história pra vocês aqui. Tinha uma irmã, um abraço para a irmã Suzy, né? Não está hoje mais, foi morar em outra cidade um dia. Ela chegou assim: pastor, o senhor me dá o nome desses louvores que o senhor canta? Eu quero baixar lá, eu acho bonito os louvores, eu quero baixar. Eu disse: irmã, só tem certeza? Eu vou dar uma senhora do louvor, mas eu mudo o louvor. Eu pego as letras, eu transformo, dou uma rejuvenescida e eu mandei para elas. E ela mandou uma risada, mandei risada assim: entendi, pastor. Os louvores que eu canto são louvores bem antigos. Se você ouvir lá na raiz, irmão, é aqueles lá no fundo da grota. Mas são louvores lindos que eu gosto de cantar, porque traz uma mensagem linda. Abre bem a porta do teu coração e deixa Jesus entrar. Eu preciso abrir. Eu preciso convidar. Nosso Deus não é mal educado. O nosso Deus não arruma portas. Nosso Deus espera convites. Convida Ele nessa noite. Você vai voltar para casa, entra no teu quarto e diz: Senhor, eu vou abrir a minha casa. Mas eu vou abrir todas as peças. Está feia, está suja, está bagunçada. Mas eu não quero ser assim. Eu quero que você mude a minha vida. Eu quero viver algo novo na minha vida. Amado, aqui ninguém, ó, presta atenção, aqui ninguém é perfeito. Aqui todos nós somos falhos. Todos os dias, né, irmã Clarice, temos que abrir a porta da nossa casa. Não abrir, né, mas já está, o Espírito Santo já está ali dentro. Mas abrir a porta da salinha da bagunça. Senhor, bota em ordem. Não aguento mais. Não aguento mais. Sabe, amado? Todo mundo já passou por um momento assim na sua casa. Preste atenção. Eu gosto de usar exemplos bem práticos para nós entendermos. Todos nós um dia nós nos tornamos relapsos, desleixados. É ou não é? A gente vai deixando, vai procrastinando, vai deixando a bagunça, vai deixando a bagunça. É ou não é? E a gente, o sofá está bagunçado, a gente olha a bagunça e só toca para o lado e senta na bagunça. A gente vai lá, o roupeiro lá não encontra a roupa, estava bagunçada. Sabe quando é que a nossa casa muda? Todo mundo já passou por isso. Um dia que a gente olha para aquela casa e eu não aguento mais isso. É ou não é? Sim ou não? Ou a casa de vocês é tudo limpinha?
tudo organizadinho. Não, tem dia que a gente vai. Mas o que o Senhor quer dizer? A mesma coisa em nossas vidas. Se você não sair daqui inconformado nessa noite, com a desordem, com a bagunça, com tudo que você está passando na tua vida, você não vai viver o novo do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus só age no coração dos inconformados. Paulo diz, não vos conformeis com o presente momento que você está vivendo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sabe o que é isso? Uma renovação é dizer assim, eu não quero mais isso. Eu quero renovar minha vida. Eu quero mudar minha história. Estou encerrando. Outro princípio que nós precisamos ter na nossa casa. Estou cuidando daquele relógio agora que eu vi que aquele relógio está parado. Eu disse, ô glória, o tempo está parado hoje, irmão. Vou pregar à vontade. Vamos lá. Outro princípio que nós precisamos usar rapidamente. Temor a Deus. Não adianta você fazer tudo isso que eu estou falando para você. E você não ter temor. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que o temor é que nos livra de pecar. O temor é que nos mantém, pastor, levando uma vida séria. Com respeito, com dedicação. Se você perder o temor, e temor envolve muito respeito, é como um casamento. Quando o casamento perde o respeito, o que acontece com esse casamento? Está fortemente fadado a fracassar. Quando nós perdemos o temor a Deus, o respeito a Deus, nossa vida, o nosso relacionamento com Deus está fortemente fadado a fracassar. Pastor, explica isso, explica o Salmo 128. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Olha o que o temor ao Senhor traz sobre a nossa casa. Feliz será, viverá do suor do seu rosto, e tudo lhe irá bem. Sua mulher será, como uma mulher frutífera, e os seus filhos como rebentos de oliveira. Sabe o que é isso, meu amado? É uma família abençoada, é um lar de sucesso. Por que esse homem teve tudo isso? Porque ele tinha temor, ele tinha respeito a Deus, respeito às coisas de Deus. Amado, presta atenção, vou fazer uma pergunta aqui bem séria para você. Você faria na frente do teu pai e da sua mãe aquilo que às vezes você faz em secreto? Não, irmão, não entenda os casais, relação sexual. Mas se você é casado, glória a Deus. Daí, claro que você não vai fazer na frente do seu pai de nenhum. Estou falando do pecado. Você faria na frente do seu pai e da sua mãe aquele pecado? Sabe o que você não faz? Você tem respeito. Entendeu, pastor? Tem muita gente que perdeu o respeito de Deus, por isso que faz, e sabe que Deus está vendo. E sabe que dos olhos de Deus ninguém foge. Por isso que eu faço. Porque eu perdi o respeito. Agora eu faço um desafio para você. Faz e vive como você vive em oculto, na frente do teu pai e da tua mãe. Fala o que você fala, escondido no teu grupo de amigos e amigas. Fala o que você fala na frente do seu pai e da sua mãe. É forte a palavra hoje? É. Mas é um antibiótico forte que combate uma doença forte que se chama pecado. Amém? Vamos lá, terminando aqui. 2 princípios. Então, temor, mais um que eu preciso. Oração diária dentro de nossos lares. Oração é conversar com Deus. Por que eu digo oração diária? Porque nós passamos tantas coisas durante o dia, não é? Quantas lutas nós passamos durante o dia? Quantas afrontas? Quantas dores? Quantas mágoas? Por isso que a oração tem que ser diária. Pastor, o que é orar? É desabafar, é conversar, é pedir conselho, é chorar. Nós precisamos todo dia. Sabe aquele dia que você acordou de manhã e o teu marido deu uma resposta que você não gostou? Lá por 4 horas, pai, doeu, mas não deixa eu ficar latejando essa dor, não deixa eu ficar fomentando esse sentimento, pai. Quando meu marido voltar, eu já esteja bem, curado, Senhor, para a gente não brigar.
Sabe, meu amado, quando a tua esposa faz algo que você não gosta, meu amado, é que, sabe quando acontece uma coisa desastrada, uma coisa que você não gosta, teu coração está ferido, exatamente alguém fala algo de você está chateado, alguém fez algo. Por isso que a oração tem que ser diária. Porque se você não ora, você carrega para outro dia um monte de problema. E no outro dia, o próprio Jesus disse, o homem sabe do dia de amanhã? Não sabe, porque cada um já bate os seus males. Todo dia a gente já tem mal diário para enfrentar. Paulo diz todas as manhãs, ele já começava debaixo da pauleira. Por isso que tem crente, meu amado, que começa a enfraquecer, para de orar. Então é orar, é chorar, mas tá doendo, tá triste, chora. Diz, eu estou triste, estou magoado, Senhor, eu estou isso, eu estou fraco, Senhor, eu não estou com vontade de orar, Senhor, eu não aguento olhar para a casa do meu marido, Senhor, me ajuda. Senhor, eu não aguento, Senhor, eu estou pensando em chutar o pau da raca. Senhor, não deixa. Me socorre. Amado, é isso que nós devemos fazer. Se o crente fizesse isso, meu amado, tivesse uma vida com Deus, nós não íamos ser isentos de problema. Nós íamos vencer tantos problemas. Tantos problemas que têm paralisado você. E último, para me encerrar, faça da sua casa um lugar de adoração. Oração é uma coisa, adoração é outra. Amado, tudo que você tem de bênção nessa casa, adore, agradeça. Está cozinhando, tem carne, tem picanha, ô glória! Tem agulha, aleluia, glória a Deus! Começa a glorificar, meu irmão. Estragou! Oh, aleluia! É difícil, é. Se tinha lá, meu gatinho fez uma proeza lá em casa. Mas a minha esposa viu, eu engoli. Eu disse para minha esposa, eu vou entrar pro quarto. Eu preciso entrar pro quarto. Quando eu digo que eu preciso entrar pro quarto, ela sabe o que eu vou fazer. Eu deito na cama e eu soquei a cama. Eu digo, Deus, arranque-se de mim. Deus, não me deixa, Senhor, eu não quero. Meu gatinho derrubou a minha televisão 50 e poucas polegadas. Eu vi no quarto, irmão, tá lá no quarto, eu vi. Que barulho foi esse? Peraí, eu fiquei pensando, o que poderia? Mas uma coisa, sabe? Eu não sei se foi, eu acho que foi um capeta. Que ficou, levanta, 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 levanta. Porque se Deus dizer, filha, eu vou te dar outra, fica tranquilo. É, ué? Que é possível? Foi só material. O capeta ficou ali, levanta, levanta, levanta. Eu levantei. O que foi isso? Eu vi minha esposa assim. E a minha filha assim. E ela assim, o gatinho derrubou a TV. E aí eu olhei assim, a tela assim. E o gatinho assim, e a minha esposa segurou o gatinho. Não vai lá, mimoso. Agora não. Mas eu jamais a gente dele, minha esposa sabe. Eu não culpo, o bicho não sabe. Ele não disse, eu vou derrubar a televisão do meu patrão. Sabe? E aí eu disse, entrei pro quarto. Orei. Depois que eu calmei, eu digo pra minha esposa, deixa, depois que eu sair do quarto, fala comigo. Quanto, não tem o que você sabe, irmão. Quanto eu não sair do quarto, porque daí eu volto, depois eu saio do quarto e faz mais, nossa. Ela entendeu, ele tá manso que nem criança. Mas enquanto eu não sair do quarto, deixa eu quieto, não vai lá. Não fala, eu digo pra ela, não fala, não cochicha, não respira, não nada. Eu estou orando, eu estou falando com Deus. Porque é só Ele para controlar meu gênio. Né? É só Ele para mim. Então nós temos que aprender, irmão, esses momentos, glorificar a Deus. Bota louvor dentro da tua casa. Tá difícil, meu irmão. A coisa tá feia, vou dar um louvor para você colocar que deixe o diabo furioso. Mas hoje eu não quero deixar ele furioso, então abre a casa para ele. Só tem um jeito. Eu vi ele furioso que dentro da minha casa. Aí, irmão, quer uma dica? Taca, Cassiane. Com aquela voz bem pentecostal dela. Com muito louvor, com muito... E aí começa, mas vai cantando. Com muito louvor. E adora. Porque, amado, adoração
É a única coisa que desarma o diabo. Amém? Louve, adore, cante ao Senhor. Glória a Deus. Amém?